O Thunderchild. Se o único objeto dos marcianos fosse a destruição, poderiam ter aniquilado, na segunda-feira, toda a população de Londres, enquanto esta progredia vagarosamente ao longo dos candados nacionais. A mesma turba frenética fluía não apenas ao longo da estrada de Barnet, mas também ao longo da de Edgware e Waltham, das estradas de leste para Eastleigh e Shoeburyness e para sul do Tamisa, para Dilly Broadstairs. Se, naquela manhã de junho, alguém tivesse subido num balão, no azul resplandecente, por sobre Londres, todas as estradas para norte e para leste que saíam do labirinto emaranhado das ruas lhe teriam parecido pontilhadas de negro pela torrente dos fugitivos, cada ponto representava um ser humano angustiado pelo terror e deprimido pela fadiga. No último capítulo, demorei na transcrição do relato feito pelo meu irmão acerca da sua fuga pela estrada de Tip Barnet, a fim de que os leitores pudessem compreender o que pareceria, a um dos fugitivos, aquele formigueiro de pontos negros. Jamais, na história do mundo, se moverá e sofrerá em conjunto uma tal massa de seres humanos. Os exércitos legendários dos godos e dos hunos, os maiores exércitos asiáticos, seriam apenas uma gota naquela corrente. Não se tratava de uma marcha disciplinada, era uma debandada gigantesca e terrível sem ordem e sem destino, 6 milhões de pessoas desarmadas e sem provisões, caminhando precipitadamente. Era o princípio da derrota da civilização, do massacre da humanidade. Precisamente por baixo, o aeronauta veria a imensa e vazia rede das ruas, as casas, igrejas, largos, praças, jardins, tudo abandonado, estendendo-se como um vasto mapa. A sul, teria visto um borrão. Por sobre Ealing, Richmond, Wimbledon, era como se uma caneta monstruosa tivesse entornado tinta sobre o mapa. Constante e incessantemente, cada um dos sálpicos negros avolumava-se e estendia-se, projetando ramificações para um e outro lado, ora amontoando-se perante uma elevação do terreno, ora fluindo rapidamente de uma crista para um vale, precisamente como uma gota de tinta se derramaria sobre mata-borrão. Mais além, por sobre as colinas azuis que se erguem a sul do rio, os marcianos reluzentes andavam de um lado para o outro, espalhavam, calma e metodicamente, a sua nuvem venenosa sobre um ou outro ponto da região, desfaziam-na com os jatos de vapor quando ela já tinha servido os seus propósitos, e tomavam posse da região conquistada. Não pareciam pretender o extermínio, mas sim a completa desmoralização e destruição de qualquer oposição. Faziam explodir todos os depósitos de pólvora que encontravam, cortavam todas as linhas do telégrafo, e destruíam, num ou, no outro sítio, os queres da via férrea. Estavam a mutilar a humanidade. Pareciam não ter pressa de estender o campo das suas operações, e não penetraram nesse dia no centro de Londres. É possível que durante a manhã de segunda-feira ainda se encontrasse em Londres, em casa, um número considerável de pessoas. É certo que muitas morreram em casa, sufocadas pela fumaça negra. Até cerca do meio-dia o cais do Tamisa foi teatro de uma cena espantosa. Encontravam-se ali barcos a vapor e embarcações de todas as espécies, cujos donos eram tentados pelas enormes sumas de dinheiro oferecidas pelos fugitivos. Disse que muitos daqueles que nadaram em direção a essas embarcações foram repelidos com croques e afogaram-se. Perto da 1 da tarde o remanescente adelgaçado de uma nuvem de fumaça negra apareceu entre os arcos da ponte de Blackfriars. Nesse momento, os cais tornarão-se numa cena de loucura, luta e colisão e durante algum tempo a multidão de barcos e barcaças comprimiu-se junto ao arco norte da ponte da Torre de Londres, e os marinheiros e os fragateiros tiveram de lutar ferozmente contra as pessoas que caíam, aos montes, sobre eles, da beira-rio. As pessoas que se encontravam na ponte começavam a descer os pilares. Quando, mais tarde, apareceu um marciano do lado da torre do relógio e desceu o rio, nada senão destroços flutuava sobre Limehouse. Devo referir-me agora à queda do 5º cilindro. A 6ª estrela caiu em Wimbledon. O meu irmão, que se encontrava na companhia das mulheres, dentro da carruagem, num prado, viu o relâmpago verde muito além das colinas. Na terça-feira, o pequeno grupo, ainda na intenção de atravessar o mar, encaminhou-se através do formigueiro em direção a Colchester. Confirmavam-se as notícias de que os marcianos estavam já de posse de toda a cidade de Londres. Tinham sido vistos em Highgate e noutros locais. Mas o meu irmão só os viu no dia seguinte. Nesse dia, as multidões dispersas começaram a compreender a necessidade urgente de provisões. Quando a fome se tornou mais premente, os direitos da propriedade deixaram de ser respeitados. Os lavradores não estavam presentes para defenderem de armas na mão os seus currais, celeiros e frutos maduros.
Um certo número de pessoas, como o meu irmão, visava o leste, e alguns indivíduos desesperados regressavam a Londres para arranjarem comida. Tratava-se, principalmente, de pessoas oriundas dos arrabaldes setentrionais, que apenas conheciam a fumaça negra através de boatos. Ele ouviu dizer que cerca de metade dos membros do governo se reunirá em Birmingham, e que estavam a ser preparadas enormes quantidades de poderosos explosivos para serem utilizados em minas automáticas ao longo dos candados do centro de Inglaterra. Também ouviu dizer que a Companhia dos Caminhos de Ferro do Centro preencherá as deserções provocadas pelo pânico do primeiro dia, restabelecerá o trânsito e estavam a partir para norte, de Street Albans, comboios destinados a aliviar o congestionamento dos candados nacionais. Em Tipiongar, fora afixado um placar, que informava que podiam ser utilizados largos depósitos de farinha nas cidades do norte, informava igualmente que, dentro de 24 horas, começaria a ser distribuído pão, nas imediações, às pessoas famintas. Mas esta notícia não o fez abandonar o plano de fuga que arquitetara, e os três caminharam durante todo o dia para leste, não ouviram mais nada acerca da distribuição de pão do que a sua promessa, nem, como é natural, alguém tornou a ouvir falar no caso. A 7ª estrela caiu naquela noite, sobre Primrose Hill. Caiu enquanto Mistress Elphinstone estava de sentinela, pois cumpria este dever, alternadamente, com o meu irmão. Ela viu-a. Na quarta-feira, os três fugitivos tinham passado aquela noite numa seara verde de trigo. Alcançaram Chelmsford, onde um grupo de habitantes que se intitulava a si próprio o Comitê de Salvação Pública se apoderou do pônei como mantimento, sem dar nada em troca senão a promessa de uma parte do animal, que seria entregue no dia seguinte. Nesta localidade, corriam boatos de que os marcianos se encontravam em Epping, e notícias acerca da destruição das fábricas de pólvora de Wolfeneb, numa vã tentativa de fazer explodir um dos invasores. As pessoas ocupavam as torres das igrejas, de onde observavam os marcianos. Felizmente para ele, o meu irmão preferiu continuar imediatamente em direção à costa do que esperar por comida, embora os três estivessem verdadeiramente famintos. Cerca do meio-dia, passaram por Tillingham. Esta localidade parecia inteiramente calma e abandonada, o que era bastante estranho. Apenas se viam alguns saqueadores furtivos, em busca de comida. Perto de Tillingham, deparou-se-lhes bruscamente o mar e a mais espantosa multidão de embarcações que é possível imaginar-se. Desde que se tornou impossível aos marinheiros subirem o Tamisa, contornaram a costa de Essex, para Harwich, Walton e Clacton, e, mais tarde, para Fowlnes e Shoebury, a fim de evacuarem as pessoas. Estavam ancorados numa vasta curva em forma de foice que desaparecia na neblina, perto de Neys. Próximo da praia, encontrava-se um formigueiro de barcos de pesca ingleses, escoceses, franceses, holandeses e suecos, lanchas a vapor vindas do Tamisa, iates, barcos a motor elétrico, e, além destes, havia navios de grande calado, uma multidão de navios carvoeiros, navios mercantes, navios de transporte de gado, barcos de passageiros, petroleiros, vapers de carga, e até velhos transportes brancos, puquetes brancos e cinzentos de Southampton e Hamburgo, e, ao longo da Costa Azul através da Blackwater, o meu irmão distinguiu, vagamente, um denso formigueiro de barcos cujos proprietários discutiam o preço com as pessoas. Na praia, um formigueiro que também se estendia pela Blackwater, quase até Molde. A cerca de 3 quilômetros da costa, via-se um couraçado, muito mergulhado na água, quase parecia ao meu irmão, àquela distância, um navio saturado de água. Era o Thunderchild, navio com esporão. Era o único barco de guerra à vista, mas ao longe, à direita, sobre a superfície pólida do mar, pois nesse dia havia calmaria, erguia-se uma serpente de fumaça que assinalava a posição dos outros couraçados da Channel Fleet, que, no decurso da conquista marciana, flutuavam numa extensa linha, com as máquinas a trabalhar e prontos para a ação. No estuário do Tamisa, apesar da sua vigilância, não tinham sido capazes de evitar o avanço dos marcianos. Quando Mistress Elphinstone viu o mar, a despeito das afirmações da sua cunhada, deu largas ao pânico. Nunca saíra de Inglaterra, preferia morrer a viver sem amigos num país estranho, e por aí adiante. A pobre mulher parecia imaginar que havia poucas diferenças entre a França e os marcianos. Mostrara-se cada vez mais histérica, apavorada e deprimida durante os 2 dias de jornada. A sua ideia fixa era regressar a Stanmore. As coisas tinham sempre corrido bem e com segurança em Stanmore. Encontrariam George em Stanmore. Foi com a maior dificuldade que a fizeram descer à praia, onde meu irmão conseguiu atrair a atenção de alguns homens que se encontravam num vapor de rodas provindo do Tamisa.
Mandaram um barco à terra e ajustaram o preço de 36 libras pelo transporte dos três. Os homens informaram que o vapor seguia para Ostende. Perto das 2 horas, depois de pagar o preço das passagens, o meu irmão encontrou-se a salvo a bordo do vapor. Havia lá comida, embora a preços exorbitantes, e os três tomaram uma refeição num dos bancos da proa. Já se encontravam a bordo uns 40 passageiros, alguns dos quais tinham gasto o resto do dinheiro para conseguir uma passagem. No entanto, o capitão não deu ordem de partir senão às 5 horas da tarde, recolhendo passageiros até que o convés ficou perigosamente apinhado. Provavelmente, teria ficado mais tempo se não se tivesse começado a ouvir um canhoneio a sul. Como que em resposta, o couraçado disparou uma pequena peça e içou uma fiada de bandeiras. Saiu um jato de fumaça das suas chaminés. Alguns dos passageiros eram da opinião de que este tiroteio provinha de Choeburines, até que se verificou que crescia em volume. Ao mesmo tempo, a sudeste, ao longe, os mastros e as obras mortas dos três couraçados ergueram-se do mar uns após outros, debaixo de nuvens de fumaça negra. Mas a atenção do meu irmão tornou rapidamente ao canhoneio longínquo a sul. Julgou ver uma coluna de fumaça que se erguia no meio da distante neblina cinzenta. O pequeno vapor já vogava para leste da grande meia-lua de embarcações, e a costa baixa de Essex cobria-se com um tom azul e enevoava-se, quando apareceu um marciano, pequeno e indistinto à distância, avançando ao longo da costa lodosa, vindo da direção de Foulnes. Ao vê-lo, o capitão, que se encontrava na ponte, amaldiçoou a demora, com uma voz onde transparecia o medo e a raiva, e as pás pareceram contagiadas pelo seu terror. Todas as pessoas a bordo se imobilizaram nas amuradas ou nos assentos, fitando aquela forma longínqua, maior do que as árvores ou as torres das igrejas, que caminhava vagarosamente, numa imitação grotesca dos passos de um homem. Foi o primeiro marciano que o meu irmão viu e, mais atônito do que aterrorizado, observou este titã que avançava deliberadamente para as embarcações, mergulhando cada vez mais na água à medida que a costa descia. Em seguida, além do Kraut, veio outro, passando por cima de algumas árvores enfesadas, e mais outro, ainda longe, patinhou através de uma brilhante planura de lama que parecia suspensa a meia altura entre o mar e o céu. Avançavam ambos rapidamente em direção ao mar, como se quisessem interceptar a fuga das numerosas embarcações que estavam a ser ocupadas entre Foulnes e Neis. A despeito dos esforços vibrantes das máquinas do pequeno vapor de rodas, e da espuma que as rodas deixavam para trás, o barco afastava-se com uma lentidão medonha daquele avanço nefasto. Ao lançar um olhar para noroeste, o meu irmão viu que a larga meia-lua de embarcações já se debatia à aproximação do terror, um navio passava por detrás do outro, outro virava ao costado, os barcos a vapor silvavam e lançavam grandes rolos de fumaça, os veleiros largavam o pano, as lanchas precipitavam-se para cá e para lá. Este espetáculo, e o perigo que se aproximava da esquerda, fascinavam-no de tal modo que não via mais nada. Então, um rápido movimento do barco, virara bruscamente para evitar ser metido a pique, arrancou-a do assento onde estivera sentado. Ouviu gritos em seu redor, um tropel de passos, e uma exclamação que pareceu ser debilmente secundada. O barco guinou e o fez rolar. Pôs-se de pé e olhou para este bordo, a menos de 100 metros de distância do vapor, inclinado e balouçante, viu um enorme vulto de ferro, como a lâmina de um arado, que dilacerava a água, agitando-a de um lado para o outro em ondas imensas de espuma que lambiam o vapor, deixavam as pás fora da água e engoliam o barco até quase a sua amurada. Um banho de espuma cegou o meu irmão durante alguns momentos. Quando pôde abrir os olhos, viu que o monstro passara e investia para a margem. Sobressaíam da sua estrutura enormes engrenagens de ferro, e as chaminés projetavam uma rajada de fogo e de fumaça. Era o navio torpedeiro, o Thunderchild, que vogava em socorro das embarcações ameaçadas. Oscilando no convés, agarrado à amurada para não cair, o meu irmão fitou os marcianos depois da passagem do monstro. Os três estavam juntos novamente, tão dentro do mar que os seus suportes trípodes mergulhavam quase inteiramente. Assim submersos, e vistos de longe, pareciam muito menos formidáveis do que a imensa forma de ferro na esteira da qual o vapor balouçava. Parecia que fitavam este novo adversário com espanto. É possível que considerassem este gigante como um deles. O Thunderchild não disparou nenhum tiro, limitou-se a vogar a toda a velocidade ao encontro deles. Foi provavelmente o fato de não ter disparado que lhe permitiu aproximar-se tanto do inimigo. Eles não sabiam o que fazer dele. Uma bomba, e teriam disparado imediatamente o raio da morte.
Navegava a tal velocidade que, num minuto, pareceu encontrar-se a meio caminho entre o barco a vapor e os marcianos, uma forma negra cujo tamanho diminuía contra a extensão horizontal da costa de Essex. De súbito, o marciano mais próximo desceu o seu tubo e descarregou contra o couraçado uma granada de gás negro. Atingiu o navio a bombordo e explodiu, num jato de tinta que desceu para o mar, uma torrente cada vez maior de fumaça negra, da qual o couraçado se desembaraçou. Para os espectadores que se achavam no vapor, a pouca altura e com o sol a bater-lhes nos olhos, parecia que o navio já se encontrava entre os marcianos. Viram as suas figuras separando-se e a erguer-se da água à medida que recuavam para a margem, e um deles ergueu o gerador do raio da morte. Apontou-o obliquamente para baixo, e uma nuvem de vapor ergueu-se da água ao seu contato. Deve ter deslizado pelo costado de ferro do navio, como uma vara de ferro incandescente sobre papel através do vapor que subia, ergueu-se uma chama bruxuleante e, em seguida, o marciano cambaleou. No momento seguinte foi derrubado, e levantou-se no ar um grande volume de água e de vapor. As peças do Thunderchild disparavam através do vapor, uma após outra, e um dos projéteis esparrinhou a água perto do vapor, ricocheteou em direção aos outros navios, a norte, e fez uma sumaca em estilhaços. Mas ninguém prestou grande atenção a este acontecimento. Ao ver a queda do marciano, o capitão, na ponte, gritou inarticuladamente, e todos os passageiros que se apinhavam na polpa do vapor gritaram igualmente. Depois, tornaram a gritar, pois, emergindo do redemoinho branco, ergueu-se algo comprido e negro, do meio do qual jorravam chamas e de cujos ventiladores esguichava fogo. O navio ainda vivia, os comandos, ao que parecia, estavam intactos, e as máquinas trabalhavam. Investiu contra o segundo marciano, e encontrava-se a uma distância de 100 metros quando o raio da morte entrou em ação. Então, com um estrondo violento e um relâmpago ofuscante, as cobertas e as chaminés saltaram. O marciano cambaleou com a violência da explosão e, no momento seguinte, os destroços em chamas, vogando ainda a esmo com o ímpeto da velocidade, embateram no marciano e amarrotaram-no como uma espécie de cartolina. O meu irmão gritou involuntariamente. Um tumulto efervescente de vapor ocultou tudo novamente. 2. Gritou o capitão. Todas as pessoas gritaram. O vapor, da proa à popa, ressoava de aclamações frenéticas que foram secundadas primeiro por uma, depois por todas naquele formigueiro de embarcações que vogavam para o alto mar. O vapor pairou durante muitos minutos sobre a água, ocultando o terceiro marciano e toda a costa. Entretanto, o navio de rodas vogava rapidamente, afastando-se do teatro da batalha, e quando, por fim, a confusão se desvaneceu, interpôs-se a nuvem de vapor negro e não se pôde distinguir nada do Thunderchild, nem do terceiro marciano. Mas os couraçados achavam-se agora muito perto e vogavam a caminho da praia. A pequena embarcação continuou o seu caminho para o mar, e os couraçados afastavam-se em direção à costa, ainda oculta por uma nuvem marmórea de vapor, em parte vapor de água, em parte gás negro, redemoinhando e combinando-se da maneira mais estranha. A frota de refugiados dispersava-se para nordeste, várias sumacas navegavam entre os couraçados e os barcos a vapor. Passados alguns momentos, e antes de alcançarem o grupo de nuvens, os navios de guerra voltaram para norte e depois, bruscamente, acercaram-se e ultrapassaram a espessa cerração a sul. A costa desvaneceu-se e perdeu-se finalmente de vista no meio das nuvens que se reuniam em redor do sol no ocaso. Então, subitamente, na dourada neblina do pôr do sol, ouviu-se a vibração das peças e viu-se uma forma de sombras negras em movimento. Todas as pessoas se precipitaram para a murada do vapor e perscrutaram a fornalha ofuscante a ocidente, mas não se distinguia nada com clareza. Uma massa de fumaça elevou-se obliquamente e ocultou o sol. O barco a vapor vibrava numa atmosfera de intensa expectativa. O sol afundou-se entre nuvens cinzentas, o céu enrubesceu, escureceu e as estrelas da noite começaram a tremeluzir. O crepúsculo já ia muito adiantado quando o capitão soltou um grito e apontou para longe. O meu irmão forçou a vista. Algo se erguia no céu, destacando-se do cinzento, erguia-se oblíqua e muito rapidamente na claridade por sobre as nuvens, a ocidente, alguma coisa lisa e larga, muito larga, que descreveu uma grande curva, perdeu tamanho, afundou-se lentamente, e desapareceu de novo no mistério cinzento da noite. Quando desapareceu, derramou a escuridão sobre a terra.